Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. O Estreito de Hormuz foi fechado. E agora, o mundo inteiro está olhando para um único número: o preço do barril de petróleo. Mas aqui no Brasil, a pergunta que importa não é o que vai acontecer no Oriente Médio, é o que vai acontecer na bomba de gasolina, no preço do frete, no supermercado e no seu bolso. Isso é o que vamos analisar hoje, friamente, sem alarmismo, sem minimizar. Vamos aos fatos. Na madrugada de sábado, 28 de fevereiro de 2026, forças americanas e israelenses lançaram ataques aéreos contra o Irã, atingindo Teherã e outras cidades. O objetivo declarado pelo presidente Donald Trump foi defender americanos e desestabilizar o regime iraniano. O Irã respondeu com mísseis contra Israel e bases americanas no Oriente Médio. E no mesmo dia, a Guarda Revolucionária Iraniana fez o movimento mais temido por todos os mercados. Decretou que a passagem pelo Estreito de Hormuz estava insegura e efetivamente fechada. O Brent fechou sexta-feira a $72 o barril, já com alta de quase 2% só na expectativa do conflito. O banco Barclays projeta que o petróleo pode atingir $100 o barril se o bloqueio do estreito se prolongar. Para entender por que isso importa tanto, você precisa entender o que é o Estreito de Hormuz. É um corredor marítimo de apenas 33 quilômetros de largura no ponto mais estreito, localizado entre o Irã e Omã. Por ele passa aproximadamente 20% de todo o petróleo comercializado no mundo. Não existe alternativa logística capaz de absorver esse volume. Olha quem depende desse estreito para exportar. 90% das exportações de petróleo da Arábia Saudita passam por Hormuz, 97% das do Iraque, 100% do Irã, 100% do Kuwait, 100% do Catar, incluindo o gás natural liquefeito, 2/3 dos Emirados Árabes Unidos. Quando o Irã diz que o estreito está fechado, ele não está ameaçando só a si mesmo, está colocando uma faca no pescoço de toda a cadeia global de abastecimento de energia. Agora vamos analisar os dois lados dessa equação: o que pode empurrar o petróleo para cima e o que pode segurar essa alta. Começando pelos fatores que pressionam o preço para cima. Primeiro, a produção iraniana em risco. O Irã exporta cerca de 2 milhões de barris diários, quase 90% vai para a China. Se a infraestrutura de produção for danificada pelos ataques, ou se a China ficar sem acesso a esse petróleo, ela vai precisar comprar a mesma quantidade em outros mercados. Isso pressiona o preço global para cima diretamente. Segundo, o bloqueio do Estreito de Hormuz. Esse é o fator mais crítico. Se o bloqueio se mantiver por semanas, não existe rota alternativa capaz de compensar o volume. Os petroleiros que saem do Golfo Pérsico teriam que contornar toda a África para chegar à Europa, o que encarece o frete de forma brutal. Terceiro, risco de ataques à infraestrutura dos vizinhos. O Irã já atacou no passado instalações petroleiras da Arábia Saudita e dos Emirados. Se isso se repetir agora, a oferta global pode cair vários milhões de barris por dia de forma persistente. Reparar infraestrutura petrolífera não é algo que se faz em dias. Quarto, o bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb, pelo Iêmen. Os Houthis, aliados do Irã, já anunciaram que vão tentar bloquear essa segunda rota estratégica, que conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Aden. Se os dois gargalos forem fechados ao mesmo tempo, o petróleo do Golfo Pérsico literalmente não tem como chegar à Europa pela rota curta. Quinto, o custo do seguro e do frete já disparou. A prima de seguro para navios na região subiu 60% nos últimos dias. O custo de um frete marítimo do Golfo Pérsico para a China triplicou. Esse sobrepreço chega ao consumidor mesmo sem nenhum barril a menos sendo produzido. Agora, os fatores que podem segurar a alta. Primeiro, a OPEP pode aumentar a produção. Países aliados dos Estados Unidos dentro da organização, como Arábia Saudita e Emirados, têm capacidade ociosa estimada em cerca de 500 mil de barris por dia. O problema é que parte desse petróleo extra também precisaria passar pelo Estreito de Hormuz para chegar ao mercado. Segundo, países fora da OPEP podem compensar. Aqui entra um ponto importante para o Brasil. Estados Unidos e Brasil são dois dos maiores produtores não alinhados à OPEP. Se o preço do petróleo subir, o incentivo para produzir mais também aumenta. O Brasil pode se beneficiar como exportador nesse cenário. Terceiro, a China tem reservas estratégicas. A China vinha acumulando reservas de petróleo nos últimos meses, antecipando exatamente esse tipo de cenário. Essas reservas podem sustentá-la por semanas sem precisar comprar no mercado internacional, o que reduz a pressão de demanda imediata.
Quarto, a Marinha Americana provavelmente consegue reabrir o estreito. A superioridade naval dos Estados Unidos é esmagadora. Mesmo com minas navais, que são um cenário mais complicado, a capacidade de reação americana sugere que um bloqueio total e prolongado seria tecnicamente difícil de sustentar pelo Irã. Quinto, a evolução política do conflito é o fator mais determinante de todos. Se o regime iraniano recuar, negociar ou cair, o cenário pode mudar radicalmente para baixo nos preços. Um Irã sem o regime atual poderia até aumentar sua produção de petróleo no médio prazo, adicionando pressão baixista. Agora vamos trazer tudo isso para o Brasil, porque o impacto aqui é específico e multidimensional. O Brasil importa entre 20% e 30% do diesel consumido internamente. O diesel é o combustível do frete, da logística, da distribuição de alimentos. Especialistas ouvidos pela CNN Brasil já alertam que, se o Brent subir e se mantiver alto, há defasagem para ser repassada nos preços internos, com potencial de encarecer o diesel, o frete e os alimentos. Analistas da Deicoval estimam que uma interrupção no Estreito de Hormuz pode levar o barril para a faixa de $80. O Barclays é mais agressivo e projeta $100 se o bloqueio se prolongar. Cada dólar a mais no barril impacta diretamente o custo de produção de tudo que é transportado no Brasil. Há também um canal menos óbvio, o câmbio. Crises geopolíticas desse calibre aumentam a aversão ao risco global. Isso faz o dólar se valorizar contra moedas emergentes. Um real mais fraco encarece ainda mais o petróleo importado em reais, amplificando o impacto inflacionário. O lado positivo para o Brasil. Somos um grande exportador de petróleo, principalmente para a Ásia e para a China. Se a China precisar substituir o petróleo iraniano, ela vai buscar fornecedores alternativos. O Brasil é um candidato natural. Isso pode aumentar nossa receita de exportação e beneficiar a Petrobras e o câmbio por outro canal. Mas esse benefício comercial não necessariamente chega ao consumidor final, porque a política de preços da Petrobras e as decisões sobre repassar ou não o preço internacional para o mercado interno dependem de decisões de governo. E aqui chegamos no ponto que conecta tudo que temos discutido nesse canal. Decisões de governo moldam silenciosamente o impacto que choques externos causam no seu bolso. A guerra no Oriente Médio é um choque externo. O Brasil não causou, o Brasil não controla. Mas o que o governo decide fazer com o câmbio, com a política de preços dos combustíveis, com a tributação dos derivados e com a proteção ou abertura da cadeia de suprimentos, vai determinar se o brasileiro vai sentir esse choque como uma marola ou como uma onda. E por falar em decisões de governo que afetam combustíveis, preços e o seu bolso sem que ninguém explique direito, se você ainda não assistiu ao vídeo sobre o aumento do imposto de importação que o governo brasileiro fez no meio de tudo isso, o link está aqui no canal, porque os dois temas se conectam mais do que parece. Se inscreve, ativa o sininho, o que vem aí é mais denso ainda.